27, 13. A leitura é essa: e soprando o vento sul, brandamente, lhe apareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando a Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixando ir à toa. Amém. Então olha só, igreja, vamos aqui entender essa leitura. A Bíblia está nos mostrando aqui, o texto, o capítulo 27 fala do naufrágio, que então Paulo, ele passa, né, por aquele momento difícil, aquele momento de vento forte, tempestade. E olhando hoje na Viva e também na NVI, me chamou muita atenção essa leitura, que vai fazer com que a gente aprofunde no assunto a ser tratado, né? Embora a gente vai aqui falar da tempestade, né? O que representa a tempestade na vida do cristão. Eu estava meditando, lendo agora à tarde, eu vejo que na vida do cristão passa, né, pelo menos aí 3 tipos de tempestade. Muitas vezes nós acabamos se dando mal porque nós não se posicionamos, né, diante da fé, diante do crendo do poder de Deus, para reverter esse vento forte, essa tempestade que a gente passa, e às vezes nós acabamos então se dando por vencido. Mas vamos fazer aqui a leitura na NVI? Vamos lá, igreja. Olha só, na NVI: quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso que é importante fazer a comparação em outras versões, né? Então dá para entender inicialmente que eles achavam, olha, tá tudo resolvido, tá tudo, né, no controle. Veja que às vezes a gente passa por situações que a gente acha, pensa que foi resolvido um problema, uma situação, só que apenas parece. E a tendência irmãos, a gente ser enganado por esse achismo, por esse parecer. Eles achavam que estava já resolvido, que não iria, né, ter mais tempestade, não iria ter mais aquele vento forte. E olha só, continua lendo aí: por isso, levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte. Aí tem até o nome, né, do vento forte, da tempestade, nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Amém. Então nós vamos meditar nessa passagem. Já está aí a Viva também, já vamos aproveitar e fazer a leitura. Nesse mesmo momento, um vento leve começou a soprar do sul e pareceu um dia perfeito, né, para a viagem. Então eles se levantaram a âncora e navegaram, costeando bem perto de Creta. Porém, logo depois disso, o tempo mudou de repente e um vento forte, com a força de um furacão chamado Nordeste, se abateu sobre o navio e o empurrou para o mar. Eles tentaram, a princípio, virar a proa para a praia, mas não puderam, de modo que desistiram e deixaram o navio à deriva. Amém. Eu acredito que pela leitura já clareou aí o entendimento que vai nos vir, né, através da ação do Espírito Santo. Eu quero aqui, irmãos, pegar alguns detalhes, pontuar aqui, se você puder marca aí para a gente, né, analisar aqui da forma que o Espírito de Deus vai falar ao nosso coração. Antes de tudo, antes de começar a falar da tempestade, eu vejo que Paulo estava indo a Roma por um propósito: a ser julgado. Até mesmo, né, ele estava como prisioneiro, com outros também. E aqui eu vejo, lendo todo o capítulo, que o próprio Deus, né, tinha, vamos dizer assim, essa vontade, que ele fosse a Roma. E aí começa então a encaixar a mensagem, a gente começa a trazer para os nossos dias, e a gente vê que isso também é tão real nos dias de hoje, que olha só, Paulo está, irmãos, indo a Roma para uma missão.
Ele está indo para cumprir um propósito, né? Algo que, com a permissão de Deus, era para ele ir para Roma. E aí eu vejo, olha só, quando a gente decide viver um propósito, quando a gente está na obediência para o cumprimento de uma missão vinda da parte de Deus, o que surge, o que aparece, igreja? Tempestade, vento forte. Aí eu quero perguntar para você, não precisa responder em voz alta, mas entenda, irmãos, e a pergunta é essa: você já teve uma missão da parte de Deus que o Senhor te entregou, que você falou assim, olha, essa é a missão, esse é o propósito, onde outras pessoas falam assim, não, a partir de hoje eu vou viver para Deus, a partir de hoje eu vou me consagrar, a partir de hoje eu vou viver em santidade, eu vou viver de acordo com a palavra. Aí do nada, de repente, o que surge? Uma tempestade. Já passou por isso? Você decidiu no teu coração, agora eu vou servir a Deus como nunca servi, eu vou honrar a Deus, eu vou ser fiel, eu vou temer a Deus de verdade. E aí, irmãos, quando você toma essa decisão no coração, aí você em pouco tempo você já se depara com a tempestade, com as lutas. Tudo isso é para fazer o que, igreja? Desanimar a gente, fazer a gente entender que não vale a pena, né, viver o propósito que Deus tem para nós. Que propósito é esse? Que eu vou ser fiel a Deus e agora as coisas desandam na minha vida, as coisas pioram, as coisas agora passam, né, a ser ao contrário do que eu imaginei, do que eu pensei. Aí você pode, irmãos, levar para todas as áreas da sua vida, que eu acredito que muita gente já teve essa experiência. O dia que você decidiu, agora eu vou ser crente, se você cristão, eu vou frequentar a igreja, agora eu vou ser de Deus, eu tenho certeza, irmãos, que algum levante de vento forte veio contra você, né? Quando então você decidiu viver o propósito, a missão de Deus para a sua vida. E aí a gente olha também para o lado família e a gente começa a analisar, e tem sido bem assim. Quando você decidiu lutar pela sua família, quando você falou assim, eu não vou abrir mão do meu casamento, eu vou lutar pela vida do meu filho, até salvar ele, até ele ser salvo, até com que ele venha ao ponto de se converter. Aí, irmãos, você vê que você está com um propósito para cumprir a missão de Deus, e de repente vem um vento forte no trabalho, vem um vento forte na sua saúde, vem um vento forte na sua finança, vem um vento forte até contra a sua vida espiritual, para então fazer você achar que essa não é a decisão que você deveria ter, né? Porque ficasse então sem cumprir o propósito de Deus, que não teria esse vento forte, essa tempestade contra a sua vida, não é verdade, irmãos? Então eu acredito que você já viu o vento forte mudar na sua vida, no sentido assim, que coisa, não tinha esse vento forte, não tinha essa tempestade, agora o vento está forte. Volta aí, coloca a Viva, né, que nós vimos aqui. Olha só, igreja, o interessante aqui, olha só, qual que é o interessante dessa mensagem para nós? É que quando então eles decidiram ir a Roma, como que estava o tempo? Agradável, estava favorável. E depois que então eles falam, agora vamos, agora vai ser hoje. Aí de repente o que aconteceu? Olha só, igreja, é bem essa frase aqui que eu gostaria que você marcasse, anotasse aí em algum lugar, para a gente meditar nela. Porém, logo depois disso o quê? De aceitar o propósito, de viver então na obediência da palavra, de estar, irmãos, dizendo sim para Deus, para o seu reino, para a sua missão. Depois disso, o tempo mudou. Guarda essa frase, qual é o que está escrito aí, igreja? De repente. Vamos repetir essa frase? O tempo mudou de repente. Você não esperava, você não estava, né, preparado, você não estava com autodefesa para essa mudança de tempo. De repente surgiu, de repente apareceu, né, do nada veio essa tempestade. Eu acredito que com a permissão do Espírito Santo Ele está, irmãos, nos alertando, abrindo os nossos olhos, nos preparando, para que quando isso acontecer, a gente não venha ficar assim, nossa, eu não sabia que isso aconteceria, olha, eu não sabia que isso era possível. Sim, irmãos, é possível. Amém, igreja? Diga comigo, quando eu aceito viver o propósito, diga, aceitar a missão de Deus para a minha vida, diga assim, ó, de repente, o vento pode mudar, a tempestade pode vir, né? Irmãos, isso, olha, você tem que estar mais ligado do que nunca, porque, olha, eu não sei se você em algum momento da vida já desistiu de lutar por algo por causa de um tempo forte.
Eu já conheci muitas pessoas que veio o vendaval, veio a tempestade, aí, irmãos, a pessoa ela logo abre mão do casamento, abre mão do filho, abre mão das coisas, porque ela fala assim, nossa, do nada veio isso, do nada isso aconteceu, eu não estava pronto para isso. Por isso que a Bíblia fala, Paulo faz uma declaração que a nossa capacidade vem de quem? Vem do Senhor. Ele está dizendo, irmãos, que é Deus que nos prepara para esse vento forte, é Deus que nos prepara, né, para essa tempestade. Então, se a tempestade vier ou não, é do Senhor que vai vir a minha preparação, a minha capacidade. Humanamente falando, nós não temos estrutura para suportar. Você já deve ter tido experiência, irmãos, por situações que você fala assim, por mim mesmo eu não aguentaria, por mim mesmo eu não seria o que aconteceria comigo. Mas não aconteceu porque Deus não deixou, Deus não permitiu, não fugiu as coisas do controle de Deus. Então o Senhor te preparou, Ele te revestiu, Ele te colocou o poder, a capacidade de então, irmão, suportar esse vento forte. Amém, igreja? Então só para a gente interagir, diga para a pessoa que está ao seu lado assim, ó, haverá momentos que do nada, diga de repente, surgirão as tempestades. Está entendendo, irmãos? Por que de repente as coisas mudam? Agora você entende que de repente, irmãos, né, um problema surge, uma situação que era para dar certo, estava tudo dando certo, do nada dá errado, do nada as coisas andam, né? Tá tudo pro marido, a esposa, não, vai se converter, agora vai, olha, é fruto de oração, já orei muito pela conversão dela, e de repente, irmãos, o vento forte vem, a pessoa não quer nem saber de igreja, não quer nem saber de fé, de estar congregando, é o vento forte, que de repente mudou. Do nada surgiu, do nada, né, veio para então fazer com que as pessoas elas desanimem. E eu vejo aqui, igreja, que nesse momento do tempo, né, ter mudado, da tempestade ter vindo, no versículo de número 20, nós não lemos aqui hoje, mas eu vejo que a mudança de tempo trouxe sequelas. Vamos ver uma das sequelas que a tempestade, do nada, quando surge na vida da pessoa, traz, né, a sequela para a vida da pessoa. Está escrito aí, ó, a terrível tempestade continuou sem diminuir durante muitos dias, não nos deixando ver o sol nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança de salvação acabou. Qual foi a sequela que a tempestade trouxe para eles? Eles perderam a esperança. Então, irmãos, vai ter pessoas que, quando vem o tempo forte, a tempestade, vem para quê, igreja? Fazer com que ela perca a esperança. Nossa, eu estava esperando a mudança, a transformação, a conversão do fulano, marido, esposa, do filho. E de repente a tempestade vem, a pessoa fala, agora desandou tudo. Perdeu o que, igreja? A esperança. Então diga comigo assim, a sequela da tempestade é fazer a pessoa perder a esperança. E se você olhar para a sua vida, irmãos, você vai se deparar com essa, né, lição bíblica. Quantas vezes, por causa de um tempo forte contra você, você ficou sem esperança? Você perdeu a esperança, né? A esperança de resolver um problema. A pessoa estava com esperança, agora esse problema vai ser resolvido. Aí veio a tempestade, nossa, esse problema nunca vai ser resolvido. A esperança, a pessoa fala assim, olha, eu estou lutando, estou trabalhando, eu vou pagar essa dívida que é alta. A pessoa está esperando, de repente vem a tempestade, a coisa desanda, fala, nossa, eu perdi a esperança, essa dívida nunca vai ser paga. Como também, irmãos, em favor aqui do casamento, né? Quantas pessoas que ela tem a esperança da restauração, da restituição do casamento, e de repente por causa de um vento forte, a pessoa ela fala assim, olha, nunca mais eu vou viver dias bons, dias melhores em meu casamento, né? Por quê? Por causa, isso é sequela de uma tempestade, né? A sequela de um vento forte que do nada, irmãos, veio contra você e você não estava preparado ali, humanamente, né, para então suportar aquela ventania, né? E aí é onde muitas pessoas acabam então desistindo. Mas a nossa mensagem está aqui no verso 14. Volta lá para o 14, sai do 20. Aqui só o 20 é só para você ver que existe sequela de vento forte, que é fazer com que as pessoas percam, né, desistam, desanimam, ali perdendo a esperança. Mas no verso 14, na Viva, coloca aí na Viva de novo, vamos ler de novo aí, ó.
na Viva, olha só, a frase é essa: o tempo mudou de repente, e um vento forte com a força de um furacão. Agora há pouco eu estava ali na frente, irmãos, estava olhando, começou a ventar, não sei se você observou, e as folhas ali do coqueiro, mas estava assim, ó, para lá, para cá. Eu falei, meu Deus. Aí eu já estava com essa mensagem no coração, eu fiquei imaginando, porque a Bíblia fala aqui que o vento era forte, com a força de um furacão. Aí eu estava olhando a árvore ali, as folhas, eu falei, meu Deus, isso aqui não é nada, né? É nada do que o texto está falando. A força do vento, como comparando aí de um furacão. Você já deve ter visto na internet, na TV, não? O furacão, a força do vento, o que faz, o estrago, né? Que faz então, irmãos, um vento aí de furacão. E a gente vê que muitas pessoas, irmãos, quando então passam por essa tempestade, elas logo perdem, né? O equilíbrio, o domínio, a tranquilidade, o domínio próprio, né? Ela acaba então deixando-se levada pela tribulação que de repente surge. E ali é onde então o inimigo ele ganha espaço, né? Vendo onde a pessoa não consegue então se posicionar na fé, onde o inimigo acaba então atrapalhando a sua vida no seu dia a dia. Eu vou ler mais uma vez na NVI para a gente passar para outros textos bíblicos. Eu não vou ficar só nesse, como eu disse para você, tem mais 3 exemplos para mostrar sobre a tempestade, mas a NVI também, igreja, eu quero destacar aqui que o versículo está nos mostrando pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte. Amém. Talvez a NVI que eu li foi outra, não é essa aqui, mas tem uma NVI, eu até marquei aqui, ó. Diz assim: assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. É o verso 15, por favor, coloca o 15. Tá aí, ó, na parte final. Assim cessamos as manobras e ficamos a deriva. Você sabe o que é a deriva, né? Ficamos aí, a outra versão fala assim, estamos aí à toa, estamos aí, o que deve era o que acontecer, tá bom, a morte já é certa, não tem esperança, então eles estão agora à deriva, né? E aqui eu fico analisando, irmãos, eu fico observando, eu acredito que você já também passou por esse momento, você sabe que existem lutas que a gente não tem o que fazer, de nós mesmos, existem batalhas que nós enfrentamos que não tem o que ser feito. Aí entra quem para fazer a igreja por nós? Deus. Talvez tem gente aqui, irmãos, que o casamento, ela já fez tudo que ela podia para salvar o casamento. Aí a pessoa fala, e agora? Agora, continue, irmãos, confiando no Senhor. Na nossa mensagem de domingo. A confiança em Deus vai trazer para você, né, olha só, a bênção, a recompensa que você precisa. É claro que a gente não foca a recompensa, mas a nossa confiança em Deus, como está escrito lá em Hebreus, a Bíblia fala que o Senhor vai nos recompensar, Ele vai nos ajudar. Então eu vejo que agora eles estão dizendo assim, ó, fugiu, ficamos à deriva, fugiu do nosso controle, a gente não tem mais o que fazer, nós não podemos mais fazer nada. Agora, igreja, entenda, é o Senhor que vai agir por você, é o Senhor que vai tratar, né, ao seu favor, é o Senhor que vai, irmãos, fazer aquilo que você não pode fazer. Eu vejo que quantas são as pessoas que então, por não ter mais o que fazer, elas acabam desistindo ao ponto de assim, não vou nem buscar mais a Deus, eu não vou mais nem à igreja, as coisas estão apertadas, está pesado, está difícil, então eu vou desistir. Aí eu lembro de uma declaração, que Deus não é a favor daqueles que retrocedem. O justo vive da fé, mas aqueles que recuar, aqueles que retroceder, Deus não tem prazer nele. Então, por mais difícil que seja, não recue, não retroceda, porque, irmãos, o Senhor vai fazer por você o que você não consegue fazer. Deus vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai te dar provisão. Nesse momento aqui do verso 14, onde nós estamos lendo aí na passagem de Atos, eles não tinham o que fazer. Eles estavam agora à deriva, eles estavam agora, né, o que vier é lucro. Quantas vezes a gente passa por situações assim? Seja no casamento, seja na vida profissional, seja no dia a dia, eu não tenho o que fazer, mas o que vier é lucro, né? Se der certo deu, se não der certo também não deu, e agora vamos ver o que vai acontecer.
é o que o texto está falando, né? Que eles estavam agora, irmãos, cessaram as manobras, né? A mão de obra, o trabalho humano cessou, porque não tinha mais o que fazer. Agora eles estavam, né, aguardando a providência de Deus, a provisão do alto, o socorro que somente Deus poderia fazer para eles naquela situação. Aí eu quero terminar essa passagem de Atos lendo o verso 44. Ainda não havíamos lido. Olha só, verso 44. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram à terra são e salvos. Muda a versão, a Viva. Aqui a gente já vê, irmãos, que Deus estava com eles. Aonde então a gente vê aqui que alcançaram todos a salvação, chegaram à praia em segurança. A Bíblia está nos mostrando que eles escaparam, né? Eles conseguiram, né, a providência de Deus, a provisão do Senhor, tirar eles, todos eles, daquela tempestade, são e salvos, né? Então a nossa confiança está em Deus e nele nós devemos descansar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: descanse no Senhor. Tem algo que você está preocupado? Descanse em Deus, né? Ele vai te salvar, Ele vai te ajudar. Veja, irmãos, eu fiz questão de ler com você o verso 15, que o trabalho da mão, eles não podiam mais fazer mais nada. Mas o texto está nos mostrando que todos se salvaram, porque Deus estava com eles. E eu acredito, irmãos, e quero também fazer essa declaração de fé sobre a sua vida. Quero ser ousado por Deus aqui, profetizando na sua vida. Essa tempestade que vem contra você, achando você que vai morrer por causa disso, Deus não vai permitir, não. Essa tempestade que você pensa assim, é para me matar, é para acabar com o meu casamento, é para acabar com a minha vida, não vai acontecer em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa batalha que você tem enfrentado, essa luta não é para te matar, não é para acabar com você, não é para te destruir. Não foi essa tempestade que do nada surgiu na vida deles, contra eles, irmãos, não foi para matar eles. Até que então a gente está lendo aqui, se pular aí para o verso 1 do capítulo 28, o que está escrito na sua Bíblia? Atos 28, 1. Havendo escapado, diga glória a Deus. O que aconteceu, igreja? Escaparam. Deus deu a eles o escape. Deus deu a eles, irmãos, o que eles precisavam para o momento: salvação. Deus vai salvar aquele familiar que talvez aos seus olhos está perdido. Deus vai salvar aquela pessoa que você olha para ela assim: esse não tem mais jeito, esse não tem mais o que fazer, é um caso perdido. É essa pessoa que Deus tem um plano de salvar ela. É essa pessoa que o Senhor vai, com a sua mão estendida, irmãos, alcançar ela em nome de Jesus. Amém? Então esse é o texto inicial. Nossa confiança tem que estar em Deus. Descanse. Perdeu o controle, você não sabe o que fazer? Confie, Deus está no controle. Deus está trabalhando em meu favor. Jonas, capítulo de número 1. Vou aqui brevemente mostrar para você as 3 tempestades na vida do cristão. Primeira tempestade é bem conhecida aqui, Jonas capítulo 1, do verso 1 ao 3. Vamos fazer a leitura. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E agora, igreja? E Jonas levantou-se para fugir diante da face do Senhor, para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Aqui a gente sabe que a história está falando da desobediência. Aqui nós estamos vendo que, irmãos, por teimosia, por desobediência, por não querer cumprir o propósito, a missão que Deus tinha dado a Jonas, o Jonas então vai na contramão de Deus. Se a gente continua lendo, propriamente no verso 5, a Bíblia fala, olha o 4, vamos ler o 4, depois a gente chega ao 5. Mas o Senhor, quem? O Senhor fez o que, igreja? Mandou ao mar um vento forte, grande, e fez ao mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar, né? Aí começaram a procurar uma saída. Quem que está no erro? Quem que falhou? No versículo 5, né? O marinheiro chegou até Jonas, o Jonas despertou, e ele logo falou: é por minha causa que sobreveio essa tempestade. Mas vamos lá, igreja. Primeiro tipo de tempestade na vida do cristão. Eu quero dizer aqui em cima desse texto de Jonas, que existe tempestade que nós mesmos que causamos elas. Amém?
Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Diga assim: existe tempestade que nós mesmos causamos. A causa da tempestade foi quem? Jonas. Aquela tempestade não iria acontecer se Jonas não tivesse na desobediência. Será? Olha para a sua vida, irmãos, cada um examine a si mesmo. A pergunta é: será que eu não estou enfrentando uma tempestade por minha causa? Por causa dos meus erros? Por causa dos meus pecados? Por insistir naquilo que Deus já falou não? Por insistir naquilo que Deus já reprovou? E aí eu, por teimosia, estou fazendo, o que vai acontecer, igreja? Vai vir tempestade. Vai vir, irmãos, vento forte. Por causa da desobediência a Deus, sobreveio a tempestade ali em Jonas. Só que o texto nos faz aqui, irmãos, abrir os olhos que aquela tempestade não veio só para Jonas, veio também para as pessoas que estavam à sua volta. Olha como que as coisas, tem gente que, como diz o ditado, nem merecia passar por isso, mas acaba, tá no barco. Tem gente que sofre junto por causa da sua desobediência, da minha desobediência. Tem gente que vai também, irmãos, passar por aquele vento forte por nossa causa. Quantos casamentos, quantas famílias, quantos filhos, a pessoa, por causa da desobediência dela, outras pessoas à sua volta também sofrem junto. O vento é forte para todos ali. Se fosse só para nós, seria uma coisa. Agora o texto está falando para a gente abrir os olhos, porque outras pessoas também serão prejudicadas. O vento forte vai vir para outras pessoas por nossa causa, por nossa culpa, E depois, irmãos, agora é culpa nossa, talvez, para mim se salvando e outro que se vir por lá, mas e depois diante do juízo? Aí a questão é depois. Outras pessoas sofreram, o vento forte por minha causa, está tudo registrado, e vai ser colocado diante de nós, diante do juízo. Então o que tem que evitar, evite. Senhor, eu não vou provocar, eu não vou fazer com que isso aconteça, para que as outras pessoas sofram danos por minha causa. Quantas famílias estão sofrendo, irmãos, por decisões erradas que às vezes a gente toma, decide, aí eles também pagam o preço. E vem o vento forte. Então a atitude de Jonas trouxe consequências terríveis, não só para ele, mas também para todos aqueles que lá estavam. Amém, igreja? Então diga comigo assim: a minha atitude pode provocar tempestades terríveis na vida de outras pessoas. Misericórdia, Deus nos livre disso. Que a gente abra os nossos olhos para que isso não aconteça. Então a primeira aqui, a tempestade, é a gente que provoca, a gente que causa. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vou pegar só o texto da história aqui. A história está do versículo 13 ao 21. Depois, se você tiver tempo e puder estar fazendo essa leitura completa, com tempo, dedicando ali versículo por versículo, para você entender melhor o que essa tempestade trouxe para aquelas pessoas. Mateus 14, do 13 ao 21. Após aí a multiplicação dos pães e dos peixes, você vai ver que Jesus então foi para o monte orar sozinho, enquanto seus discípulos pegavam o barco, para ir afora ali, do outro lado do mar. E a Bíblia nos mostra, igreja, que então veio uma grande tempestade. E você pode ver depois a sequência, claro que é escrito por Marcos 6, lá em Marcos 6, você vai ver que então o texto nos mostra que aquela tempestade veio para testar a fé deles. Então a primeira nós provocamos, a segunda tempestade vem para quê, igreja? Para testar a nossa fé. E Marcos, pula aí para mim, Marcos 6, verso 47. Sobrevindo, à tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Continua. Aí a leitura fala, vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, o vento forte. Aí que entra o texto, porque o vento era contrário. Já na quarta vigília da noite, aproximando-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viram
e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Agora, ó, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Olha só. Então a tempestade, irmãos, vem na nossa vida. Se não é a gente que provoca, a tempestade vem para testar a nossa fé. E a questão é, será que estamos sendo aprovados na hora desse teste? Ou nós estamos sendo reprovados? Né? Essa tempestade aqui veio para, irmãos, provar a fé dos discípulos, aqueles que estavam lá. Veja que alguns ficaram com medo, se assustaram, né? Começaram a temer. Mas o verso final aí, do 52, vimos que o coração de muitos estavam endurecidos. Né? Então temos que tomar muito cuidado também. A terceira tempestade, aqui em Mateus 8, do 25 ao 27, Mateus 8, do 25 ao 27. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiram-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o que, igreja? Vento forte, né? A tempestade, e o mar lhe obedece. Amém. A tempestade que vem, irmãos, para então nos destruir. Essa tempestade veio com esse objetivo, para destruir eles, para acabar com a vida deles. Mas o Senhor logo, né, teve que intervir, teve que entrar em ação ali, para não deixar a destruição vir sobre eles. Ficaram muito assustados mesmo. O mar se agitou de uma forma tão grande que aquela tempestade surgiu ali, né, com a finalidade de acabar, de destruir a vida daqueles que estavam lá. Então nós temos que atentar para essas tempestades da vida e saber, irmãos, que através da fé, através do poder de Deus, o Senhor pode cessar, como nós acabamos de ler aí no verso anterior, né? Ele cessa. Cessar é colocar um fim, né? Ele coloca um ponto final. O nosso Deus, Ele é o Senhor que vai fazer isso por mim e por você. Independente da tempestade, das lutas, nós temos um Deus que, irmãos, não vai nos deixar desamparados. Amém? Vamos orar então? Fique em pé, vamos falar com Deus, vamos apresentar a nossa família. Deus abençoe você da internet, fica na paz, fique com Deus.